Bem, vamos continuar com a nossa aula, que caiu a conexão. Nós estamos no módulo 3, na página 149, falando sobre área de polígonos. Hoje nós vamos estudar a área do retângulo e do quadrado, que vocês já conhecem, né? Retângulo, base vezes altura. Quadrado também pode fazer base vezes altura, ou o lado ao quadrado, o lado vezes ele mesmo, pois o quadrado tem a base e a altura com a mesma medida. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente poder fazer aí o número 1. Só um minutinho que está abrindo aqui. Ó, eu já havia colocado ali, né? Vou ler o probleminha mais uma vez. Jorge vai revertir uma das paredes retangulares da cozinha de sua casa com azulejos quadrados, cujos lados medem cada um 10 centímetros. Sabendo que essa parede tem 3 metros de altura e 4,2 metros de comprimento, e esses azulejos são vendidos em caixas com 40 unidades, determine a quantidade mínima de caixa que ele deve comprar para que não falte azulejo. Então, o que eu estava falando com vocês? Primeiro, nós vamos calcular a área total da parede. Então, eu peguei aqui a altura vezes o comprimento. Nós temos a área total da parede, 2,6 metros quadrados. Quando a gente calcula a área, a gente passa de medida de comprimento para a medida de superfície. A medida de superfície é metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, ok? Nós temos a mesma tabelinha. Para quem esqueceu, eu vou colocar aqui em cima a tabela. Lembra aquela tabela que a gente estuda em geometria? Quilômetro, né? Quando a gente estuda a unidade, hectômetro, decâmetro. Para quem esqueceu, pode até copiar de lápis aí em cima, porque nós vamos utilizar metros, decímetro, eita, centímetro e milímetro. Essa tabelinha é de unidade de comprimento. Quando a gente calcula a unidade de superfície, todas as casinhas são elevado a 2. Então, cada casinha aqui vale como se fosse 2 casas, ok? Só um minutinho. Para quem esqueceu, quando a gente vai do maior para o menor, a gente anda com a vírgula, ou acrescenta o zero, né? E para cá a gente faz a mesma coisa, anda com a vírgula para frente e acrescenta o zero. Então, por que eu estou falando isso? Porque embaixo eu calculei a área do azulejo, que é 10 vezes 10, deu 100 centímetros quadrados. Para a gente poder dividir, né, a área da parede dividida pela área do azulejo, para a gente saber quantas caixas nós vamos comprar, eu não posso dividir metro com centímetros. Eu tenho que fazer a divisão da grandeza da mesma espécie. Ou eu transformo tudo em metro, ou eu transformo tudo em centímetros. Como nós vamos analisar as caixas do azulejo e o azulejo está em centímetros quadrados, nós vamos transformar o metro em centímetros, tá? Nós vamos transformar isso aqui em centímetros para a gente poder dividir. De metro para centímetro, cada casinha vale 2. Então, eu tenho aqui, eu estou no metro, 2 casas, 4 casinhas para a direita. Então, nossa resposta aqui, ó, vai ficar, se eu andar 4 casinhas para cá, 12, 6 e acrescento mais 3 zeros. Porque já tem uma casinha aqui, né? Eu ando uma casa e acrescento mais 3. Então, fica 126 mil
dividido por 100. Ok? Que vai ficar, cortando zero, 1.260. Eu preciso de 1.260 centímetros quadrados de piso, né, de azulejo, para revestir essa parede. Como cada caixa tem 40 unidades, nós vamos fazer 1.260 dividido por 40, eu encontro aí 31,5, 31,5. Como eu não posso comprar 31 caixas e meia, nós vamos botar aqui 32 caixas. De novo, o que eu fiz para saber quantas caixas eu vou precisar? Eu calculei a área total da parede, transformei em centímetros, porque eu só posso dividir quando eu tenho a mesma medida. Então, a parede estava em metro e o azulejo em centímetro. Então, eu fiz a divisão, 1.260 centímetros quadrados que eu preciso. Então, eu peguei a minha medida e dividi por 40. Porque cada caixa tem 40 unidades de azulejo. Então, nós precisamos comprar 32 caixas. 2 minutos, 1 minutinho para copiar para a gente poder fazer o número 2. Foi? Número 2. O comprimento de um terreno retangular é de 225 metros. O perímetro desse terreno é igual ao de outro terreno quadrado cujo lado mede 185 metros. Calcule a área em metros quadrados do terreno retangular. Bem, vamos desenhar aqui. Nós temos, coloca lápis, tá? O terreno, o comprimento de 225. Estão vendo? 225. Tá dizendo, a gente não sabe a altura desse terreno, ok? Nós só sabemos que o comprimento é 225. Tá dizendo que o perímetro dele é igual ao perímetro de um quadrado cujo lado mede 185. Então, eu vou calcular aqui primeiro o perímetro do quadrado. Como tem 4 lados iguais, 4 vezes 185. 4 vezes 185, nós vamos encontrar quanto de resultado? Faz o cálculo aí, quem já souber pode falar a resposta. Hein, gente? 4 vezes 185, 740. É a área do quadrado. Então, nós vamos saber agora, como eu já sei o perímetro, dá para eu somar tudo aqui, colocar igual 740 para eu saber quanto que mede a altura desse terreno. Então, vamos lá.
nós temos x mais x, que são as alturas, vezes 225, que é o comprimento, igual 740, porque eu já sei que o perímetro é 740. Três minutinhos para vocês acharem o valor de x. Faz letra para um lado, número para o outro. Vamos lá. Letra para um lado, número para o outro, para poder achar o valor de x. O valor de x é a altura, né? Na verdade, a largura desse terreno. Por que eu tenho que achar o valor de x? Porque no final está escrito para a gente calcular a área do terreno. Para eu calcular a área do terreno, além da base, eu preciso ter a altura. Então, eu calculei primeiro o perímetro do quadrado para eu poder somar tudo e colocar igual a 740. Alguém já tem o valor de x? 2x é igual a 740 menos 225 mais 225, 450. Então, vai ficar... 145? Oi? 145? Isso. Deixa eu só colocar o cálculo aqui, vou botar a setinha para a gente terminar a conta aqui. Só um minuto. Eita, essa seta não ficou muito legal não, mas tá bom. Ó, então, eu vou fazer aqui, ó, 2x é igual... Meu Deus. 2x igual 740 menos 450 dá quanto? 740 menos 450. 290. 290 dividido por 2. Muito bem, x é igual a 145. Então, agora que eu já sei que a minha largura mede 145, eu vou calcular a área do meu terreno. Vou botar aqui, ó, R de resposta. A área do terreno é comprimento vezes largura, 225 vezes 145. A área do meu terreno, 32.625 metros quadrados. Ok? 2 minutinhos para copiar para a gente poder fazer o número 3. Foi? Todo mundo copiou? Alguma pergunta, gente? Como eu falei para vocês, né? Nós estamos relembrando as áreas de figuras e nós aumentamos um pouquinho o grau de dificuldade. Nós temos probleminhas onde a gente utiliza equações, multiplicação, às vezes utiliza mais de uma fórmula da área para poder determinar o que a questão está pedindo. Claro que assim que a gente terminar esse conteúdo, eu vou passar exercícios de fixação no caderno para a gente poder tirar a dúvida, praticar mais, tá bom?
Vamos lá? Podemos ir para o número 3 ou tem alguém copiando o número 2 ainda? Como eu sempre falo, sempre copia. Eu dou um tempinho para você copiar no seu livro, não é para ficar de ouvinte da aula, tirando print com a galeria do celular cheia e um livro em branco. Vamos lá, na número 3. Para responder as perguntas da A, B e C, primeiro nós vamos calcular a área e o perímetro de cada uma dessas figuras. Eu vou fazer apenas aqui da letra A, ó, da figura A, área e o perímetro da figura A. Vou fazer a primeira e vou dar um tempinho para que vocês possam fazer da B, C, D, E e F. Para a gente calcular a área é só contar quantos quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a área da figura A, 12. O perímetro, ele corresponde ao contorno da linha. Vou botar de roxo, peraí. Como nós vamos calcular o perímetro? Ó, cada pedacinho vale 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, o perímetro da figura A, 18. Entenderam como que calcula o perímetro e a área de cada figura? A área eu marquei ali de vermelho e você vai contar quantos quadradinhos tem dentro da figura. E o perímetro, cada tracinho vale 1 centímetro, nós vamos contar o contorno dessa figura. Então, ó, 5 minutinhos, né, de 5 a 10 minutos, para que vocês possam colocar aqui na lateral, nas laterais, a área e o perímetro de cada uma dessas figuras, ok? Depois que a gente tiver a área e o perímetro de cada figura, a gente responde a letra A, B e C. Vamos lá. Você vai calcular a área e o perímetro da B, C, D, E e F. 5 minutinhos aí para terminar.
Vamos lá. 2 minutinhos aí para terminar. A área e o perímetro de cada uma das figuras. Bem, tem alguém ainda fazendo? Vou corrigindo a letra B enquanto vocês terminam, tá? Área e figura, área e perímetro da figura B. Área da figura B, nós temos 17. E perímetro da figura B, nós temos 20. Área da figura C, alguém gostaria de falar? A área da figura C? A área é 8 e o perímetro 16. Muito bem. Área 8 e o perímetro 16. Figura D. Área 17, perímetro 18. Muito bem. Deixa eu botar aqui do lado, senão não vai ter espaço, né? Letra E. A área da figura E. 18. E o perímetro? 20. 20. F. Área 12 e perímetro 16. Muito bem, parabéns. 1 minutinho para copiar para a gente poder responder as perguntas, tá? Agora que a gente tem a área e o perímetro de cada um, nós podemos analisar o que eles estão pedindo. 1 minutinho aí para copiar. Foi? Na letra A, qual desses polígonos tem áreas de mesma medida e perímetros diferentes? Os polígonos que têm a mesma área, o A e o F têm a mesma área, o B e o D também têm a mesma área. Então, A
e F e B com D. Tem a mesma área. Na B, polígonos que têm o mesmo perímetro. Mesmo perímetro, nós temos o B e o E. Nós temos o A e o D. Nós temos também o C e o F. Algum desses polígonos tem a mesma área e o mesmo perímetro? Não, nenhum. Nenhum tem a mesma área e o mesmo perímetro. Coloca aí nenhum. 2 minutinhos para copiar para a gente poder fazer a 150. Foi, gente? Foi, professor. Pode prosseguir. Ok. Página 150, para a gente finalizar, tá? A grande área disponível e boa produtividade fazem do Brasil um dos principais produtores mundiais de grãos, entre eles a soja. Veja o gráfico e responda as questões. Nós temos aqui a produção de soja em 3 estados do Brasil: Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. E do lado direito nós temos a área plantada de soja nesses 3 estados, tá? Então aqui, a letra A. Qual estado teve a maior produção de soja em 2017 e 2018? Analisando esse gráfico, qual é o estado que teve a maior produção de soja? Mato Grosso. Mato Grosso, muito bem. Essa produção equivale a aproximadamente quantas sacas de 60 quilos? Bem, nós temos ali 31,887 milhões de toneladas. Cada tonelada representa 1.000 quilos. Então, nós vamos multiplicar esse valor, né? 31,887 milhões vezes 1.000 e dividir por 60, porque as sacas de soja são separadas em 60 e 60 quilos. Então, eu pego ali, ó, 31,887 milhões. Então, nós já temos ali a quantidade de zeros, 3 zeros, já, e multipliquei por 1.000, acrescento mais 3 zeros. Deixa eu botar aqui embaixo. 31.887.000 multiplicado por 1.000, eu acrescento 3 zeros. Dividido por 60. Cortando zero e dividindo, nós temos 531
2.450.000, né, sacas de soja. Na verdade, né, nós estamos falando sobre área do retângulo e do quadrado. Aí o livro colocou, né, essa parte sobre análise de gráficos no meio aí da parte de geometria, porque essa folhinha deveria estar lá em matemática na análise de gráficos. Mas não tem problema, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Na letra B, observando o gráfico, qual dos estados teve a maior produtividade de soja? Bem, a maior produtividade, para a gente poder responder observando o gráfico, vocês acham que só olhando o gráfico, quem produziu mais soja? Analisando o gráfico, a letra B, a resposta é pessoal. Embaixo que nós vamos fazer o cálculo para verificar se o que a gente acha é o que realmente aconteceu. Quando a gente fala maior produtividade, nós temos que analisar a produção de soja na área plantada. Porque às vezes a pessoa tem uma área maior, porém ela produz menos do que quem tem uma quantidade pequena, uma área menor, para poder plantar. Para a gente saber a maior produtividade, nós temos que dividir a área pela produção. Produção e produtividade é diferente. Então, aqui, analisando o gráfico, né, na minha opinião, a gente olhando o gráfico ali, Mato Grosso, que é o que tem a maior produção e a maior área para plantar, correto? Acho que todo mundo concorda que, analisando o gráfico, o Mato Grosso está dizendo que ele tem a maior produção e a maior área para plantar soja. Então, agora nós vamos verificar com cálculo. Vou botar aqui MG para Mato Grosso. Eu vou fazer a divisão, tá? Das toneladas transformadas em quilos, né? Dividido pelo hectare, que é o espaço que ele tem. Vou fazer o cálculo só do primeiro. Transformando ali em quilos, dividido pelos hectares. 9. Também está em milhões, né? 9.519. Na verdade, dá para a gente fazer só até cortar os zeros. Assim fica mais fácil, tá bom? Dividido aí por 9,5. 19. Nós temos aqui 3.350 quilos de soja produzido por hectares. Nós estamos dividindo a produção pelo espaço, pela área plantada. Agora o Paraná. Vou botar logo o resultado, tá? Fazendo a divisão do Paraná, nós temos 3.506 quilos por hectare. Então, já temos ali que o Paraná ele já passou a produtividade do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso normal, desculpa. Rio Grande do Sul, dividindo a produção pela área plantada, 2.981 quilos por hectare. Então, na verdade, né, vocês podem grifar aqui, o Paraná é o que mais produz, que mais tem a produtividade relacionada à sua área. Apesar dele ter uma área mediana para plantar, a quantidade que ele planta é maior do que a do Mato Grosso, porque tem um espaço maior. Ok?
Letra C, sabendo que a área do estado de Paraná corresponde a 307,939 quilômetros quadrados, calcule a porcentagem do território destinada à produção da safra. Então, a produção da safra é 19,7. Ok? Não. Na verdade, a área plantada é 5,44. Então, nós vamos transformar isso em quilômetros e dividir. Vamos dividir aqui a área plantada. Só multiplicar por 1.000. Dividido por esse número aí, que é a área do estado todo. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 273. Como ele quer a porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, fica 27,3%. Só para a gente finalizar aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente continua falando sobre áreas. Muito obrigada pela atenção. Passamos até um pouquinho do tempo, mas aí, pelo menos, finalizamos a página 150. Tá bom? Beijinhos. Não esqueçam de fazer as atividades de inglês e geometria e matemática também. E se tiver outras matérias que passaram exercício complementar, também não esqueçam de fazer até no máximo aí quarta-feira. Beijinhos, muito obrigada pela atenção. Pode interromper aqui, todo mundo já copiou?